Boa tarde, Boa colega tarde. professor Jorge Valentim, e principalmente poeta, ensaísta e crítico literário Eduardo Pita. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo, né? Eu me sinto cada dia mais um apresentador de telejornal. Acho que é uma boa alternativa à minha carreira acadêmica, não é? Lembrando sempre da nossa máxima, sobretudo porque estou na mesa com um grande companheiro e um grande amigo também. Amor, humor, né? É o que Oswald nos deixou aí, Oswald Andrade, né? Nos deixa aí como uma grande lição. Quero saudar também nossos colegas, nossos alunos, pesquisadores e pesquisadoras das literaturas de língua portuguesa, nomeadamente, né, aqueles ligados à literatura portuguesa, né, que é o que de fato nos reúne a todos aqui. Saúdo também Sérgio Nazar e demais membros da diretoria e desejo boa sorte para a diretoria que virá, né, aqui muito bem representada na figura de Jorge Valentim, né? A próxima Abrapipe presencial, assim esperamos, né? Será em terras paulistanas, né? Teremos um imenso prazer de recebê-los todos e todas e todos por lá. Passo as apresentações. Sou Emerson Inácio, professor da área de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da USP, né? Sou doutor em literatura portuguesa pela UFRJ. Não vou dizer o ano, porque isso entrega idade e não acho legal essa altura, né? E colega de Jorge Valentim, né? Ocupamos as mesmas não, cadeiras uma ao lado da outra, né? Durante nosso processo nessa casa que é a minha casa, né? Apesar de eu ser formado inicialmente pela Federal Fluminense, como bom niteroense, do que me orgulho muito também. Sou livre-docente na minha área, não é? O que equivale dizer que também sou professor associado, sem progressão na carreira por enquanto, mas chegamos lá. E pesquisei nessa livre-docência, né, as interlocuções possíveis, né, entre uma autoria feminina no Brasil e em Portugal, nomeadamente dois livros, né, duas obras, né, monumentais, Fluxo Floema, de Hilda Rios, e Novas Cartas Portuguesas. Meu doutorado foi, como muitos aqui já sabem, sobre Alberto, né? E aí já ato as pontas da vida, né? Salvo pela intervenção do Jorge, quando me traz um livrinho, né, de capa um tanto quanto amarelada, porque já era usado naquela altura, escrito Fracturas na capa, né? Então, de certa maneira, é o que nos une nesse momento. Quero apresentar também o meu colega, meu amigo Jorge Vicente Valentim, né? Graduado em Letras, não vou dizer as datas, em 1990, em Música em 1999 e com licenciatura apenas em Letras em 1991, tudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nível de pós-graduação, mestre em Letras e doutor em Letras pela mesma universidade, né, UFRJ, e atualmente professor da Universidade Federal de São Carlos, né, no Oeste Paulista. Atua em cargos administrativos como chefe de departamento, vice-chefe, coordenador de pós, vice-coordenador de pós, e mais do que isso, né, cabe ressaltar aqui a contribuição que também dá ao programa de estudos literários da Unesp de Araraquara. Sobretudo, né, ele diz sempre que aprendeu muito conosco, né, comigo, Mário Lugarinho, José Carlos Barcelos, mas hoje em dia é a gente que aprende com o Jorge, né? Falo isso para destacar a grande contribuição, né, bibliográfica sobre a questão dos estudos gays, lésbicas, de gênero, né? E também interartes, né? Porque o Jorge, como bom formando e formado, né? E cravista, para quem não sabe, em música, né? Está sempre também nesses diálogos entre as múltiplas faces da arte. Passo agora a palavra ao Jorge, né? E saúdo novamente o nosso poeta aqui presente, né? Desejando a todos nós uma noite belíssima, quer dizer, uma noite para mim, para vocês ainda uma tarde belíssima. Quer dizer, uma noite para mim e para o Eduardo, né? Que estamos ambos
em Lisboa, presumo, né? Jorge? Emerson, muito obrigado pelas palavras super carinhosas, né? Saudades desses encontros no modo presencial, não é? Mas nós temos uma pandemia e precisamos, de uma certa forma, aproveitar exatamente esse momento e tirar alguma coisa positiva disso tudo, não é? Eu quero saudar também o nosso convidado de hoje à tarde, dizer que é um prazer enorme poder conversar com o Eduardo Pita hoje à tarde, hoje à noite, enfim, porque eu já o conhecia de texto, mas não conhecia pessoalmente, quer dizer, ainda não presencialmente, mas pessoalmente pelo virtual. Não é dizer que é um prazer enorme poder compartilhar esses momentos aqui com ele e com o Emerson. Não é? Eu queria então começar a apresentação do nosso convidado de hoje lendo um pequeno poema do livro de 1979, Um Cão de Angústia Progride, em que nós lemos o seguinte: E só agora tu e eu sabemos da urgência do amor, polido, sem fissuras. Como a poesia é marcada pelo sólido conhecimento da tradição, da clássica moderna, e pela colagem direta com a vivência, aprofundando as suas complexidades, quem diz isso é o poeta e também crítico literário Nuno Judice, num belíssimo prefácio intitulado Uma Poética Desobediente, não é? Com uma atenção especial a essa urgência do amor, o poeta ficcionista e ensaísta português Eduardo Pita, nascido em Lourenço Marques, atual Maputo, em 1949, é uma das vozes mais proeminentes da literatura portuguesa das últimas décadas. Viveu em Moçambique até novembro de 1975 e, desde 2011, é crítico literário da revista Sábado. Escreve e publica desde 1997, tendo lançado, em 1974, seu primeiro livro de poesia, Sílaba a Sílaba. Entre 74 e 2021, publicou 10 livros de poesia, e dentre eles eu destaco O Arbítrio, porque, enfim, foi um dos livros que mais me inquietou nos últimos dias, e o Desobediência, de 2011. Um romance, 2 coletâneas de contos, 4 volumes de ensaio, 2 recolhas de crônicas, 2 diários de viagem, e, em 2013, o livro de memórias, Um Rapaz a Arder, que é este cá, com uma belíssima foto do nosso convidado na capa. Um livro de memórias que conta exatamente de 75 até 2001, como já aparece na informação de capa. É preciso destacar, dentre os seus muitos títulos, o ensaio sobre a homossexualidade na literatura portuguesa contemporânea, a que o Emerson fez menção, Fractura, de 2003, onde o crítico faz um levantamento meticuloso e pontual sobre as principais incidências da condição homossexual entre autores que vão desde um Abel Botelho até, mais recentemente, a um Alberto, a um Luiz Miguel Nava, a um Joaquim Manuel Magalhães, a um Frederico Lourenço, dentre vários outros que são ali estudados. O referido estudo é considerado por Mark Sabine, o professor da Universidade de Nottingham, como a primeira história da homossexualidade literária portuguesa. Além disso, tem participação em encontros de escritores, congressos, seminários e festivais de poesia em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Grécia, na Colômbia e agora também aqui no Brasil, com a presente participação no 28º Congresso Internacional da Abrapip, e muitos de seus poemas encontram-se traduzidos em castelhano, italiano, francês, inglês e hebraico. Né? Eduardo Pita colaborou e colabora em publicações literárias de vária índole, em Portugal, no Brasil, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. É preciso ainda mencionar, em 2008, a adaptação para crianças de O Crime do Padre Amaro, obra de Eça de Queiroz, para a coleção Clássicos da Literatura Portuguesa contados às crianças, das edições Quase. Dirige a edição das obras completas de Antônio Boto em 2 casas editoriais portuguesas. Primeiramente, pelas edições Quase, e mais atualmente a obra completa do Antônio Boto, que saiu num grande volume pela Assírio e Alvim.
Entre abril de 2008 e janeiro de 2014, assinou a revista Ler, a coluna Heterodoxias, além de um intenso trabalho de crítica literária desenvolvido nas revistas Colóquio Letras, na revista Ler, bem como nos jornais Diário de Notícias e Público. Sua obra tem chamado a atenção da crítica portuguesa, sendo tomada como objeto de reflexões de nomes importantes e reconhecidos, como Eugênio Lisboa, Fernando Pinto do Amaral, Helena Vasconcelos, Pedro Tamen, Pedro Mexia, Edgar Pereira, Nuno Júdice, Ana Marques Gastão, Ana Luísa Amaral e Rosa Maria Martelo. Não citei todos, mas por esses nomes vocês percebem o interesse que a sua obra vem despertando na crítica atual. Desde 2005, ele vem mantendo o blog da literatura, né? Casou em 2010 com Jorge Neves, seu companheiro desde 1972, a quem nós enviamos também um caloroso abraço, né? E deixo aqui a informação de que mais detalhes biobibliográficos podem ser encontrados no site eduardopita, tudo junto, .com, né? Que é o site onde as informações são ali alimentadas, né? Então, é com enorme prazer que eu passo a palavra para o nosso convidado, agradecendo desde já a sua disponibilidade, a sua paciência e a sua generosidade em estar conosco hoje nesse encontro. Eu é que fico sem palavras para agradecer tanto ao Emerson como ao Jorge Valentim. De facto, a vossa generosidade é imensa. Não sei de facto o que dizer, foram extremamente simpáticos na apresentação que fizeram, nesse detalhe todo, minucioso, etc., sem deixar escapar nada. Quero agradecer também ao Sérgio Nazar, que foi a pessoa que me fez o primeiro convite, e por extensão à Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, e a todas as pessoas que estão a assistir, porque, enfim, se nos estão a dar atenção, não estão a fazer outras coisas e, portanto, merecem também um agradecimento da nossa parte. De facto, aqui é Lisboa, não sabia que o Emerson estava em Lisboa, se calhar até estamos perto um do outro, não sei, mas é curioso, de facto, estarmos dos dois lados do Atlântico e tão perto uns dos outros. A minha intervenção, se é que posso já começar a falar, eu tinha pensado ler um trecho muito breve de um dos meus contos mais recentes, porque tem um certo contexto. Parece que não se... Há quem diga que a literatura não se explica. Eu não concordo nada com essa tese. Acho que sim, que a literatura tem sempre uma explicação. E neste caso concreto é um conto que tem repercussões políticas de uma época muito concreta da minha vida e da vida dos portugueses em geral, porque tem a ver com a descolonização. Mas eu, portanto, primeiro ler o certo e em seguida tentarei fazer um tour do horizonte breve também para ser mais preciso. Portanto, isto é um certo. O conto nem sequer começa assim, isto é apanhado no meio do conto. O conto chama-se Gilberta e pertence ao meu livro mais recente, que se chama Devastação, é um livro de contos. Nunca gostou de sábados. Era sábado, no dia em que fez 25 anos. Nessa manhã de 7 de setembro de 1974, foi a correr ao cabeleireiro porque tinha hora marcada no Mendes. Depois, já em casa, pôs os criados a enrolar os tapetes de batik e a rearrumar duas salas, de modo a caberem lá todos os convidados, mais a banda KK. Ia ser uma festa da rumba. Seriam talvez 4 da tarde quando a campainha tocou. Supondo que fosse o Ibrahim com as bebincas, foi à porta. Mas não era o Ibrahim. Era o Carcamano, que para todos os efeitos fazia parte da família. Vinha agitado o amigo. Assim que os miúdos chegarem da natação, telefona para este número que eu venho buscar-vos. O Rui está ocupado. Vamos tomar conta do Rádio Clube. O Carcamano desarvorou e Gilberta ficou com o papel na mão sem perceber nada. Tomar conta do Rádio Clube? Do Rádio Clube? Para quê? Então e a festa que ela andava a organizar há semanas? Perplexa, encostada ao vidro da janela, Gilberta olha a Bahia no momento em que o telefone toca. Era a irmã. O teu marido e aquele paraquedista vosso amigo andam a libertar os pites? Não podia ser. Logo no dia do seu aniversário. Pronto, o certo é este. Como estou a falar
maioritariamente para um público brasileiro, embora muitos provavelmente saibam. Portanto, os PIDs refere-se aos agentes da polícia política, e quanto ao trecho lido, tem a ver com o dia 7 de setembro de 1974, foi o dia em que um grupo de reacionários, um grupo de velhos colonos de Moçambique, pretendeu impor uma sucessão de perfil rhodesiano a Moçambique. Seria, portanto, uma independência branca. Essa tentativa falhou, mas, de facto, o golpe foi um golpe que durou 3 dias, que teve repercussões muito complicadas, tanto para as pessoas implicadas como para a generalidade da população. É pouco falado em Portugal, tudo é pouco falado em Portugal, tudo o que diz respeito a Moçambique é pouco falado em Portugal. Moçambique fica muito longe, ao contrário de Angola, que fica perto e que tinha uma relação umbilical com o país. Moçambique nunca entra no retrato da história contemporânea portuguesa. Bem, este episódio está por detrás deste conto, porque pretende explicar exatamente o que aconteceu a esta mulher, à Gilberta, que foi apanhada de surpresa, não sabia o que é que o marido andava a tramar, é apanhada pelos ventos da história, enfim, tem que sair do país, como aconteceu a muita gente, etc. E o conto, a partir daí, é a vida dela em Portugal. Pronto. Perguntar-me-ão porquê realçar este conto? Porque foca, de facto, um aspecto que afetou a vida de muita gente e está ficcionado aqui, embora o pano de fundo histórico seja exatamente este. Portanto, está em jogo a descolonização, está em jogo uma tentativa de impedir a independência que se verificou, porque a secessão branca era uma coisa completamente diferente, e pronto, e o resto é a vida dela. E pronto, enfim, não sei se me expliquei suficientemente bem. A partir daqui estou aberto a que me façam, a que me coloquem questões e etc., que eu responderei o melhor que souber. Bom, então eu vou começar, na verdade, com uma provocação, pode ser? E eu vou começar exatamente a partir disso que você acabou de comentar. Em 2000, você lança Persona. Ah, Jesus, eu não consigo enquadrar. Pronto, agora eu consegui enquadrar. Persona com essa capa do Francisco Romão, né? E quase 20 anos depois, o livro ele é relançado por outra casa editorial, não é? Pela Don Quixote, com essa capa que eu acho simplesmente lindíssima, do Rui Garrido, né? E se nós colocarmos lado a lado, percebe-se uma diferença visível. Ah, Jesus, eu não consigo. Aqui, pronto. Percebe-se uma diferença visível entre uma e outra, né? Em relação exatamente a esse livro, Persona, as capas das edições elas sugerem que nesse período de quase 20 anos, alguma coisa mudou e de forma significativa e visível, né? O que Eduardo pensa sobre isso? Não apenas o Eduardo crítico, mas o Eduardo escritor, né? O Eduardo acredita que houve alguma mudança substancial e positiva nos diferentes cenários culturais e da vida portuguesa? Nós podemos dar 2 respostas. Uma politicamente correta, diria que a primeira edição, tendo saído de uma editora de académicos, uma editora do António Lindeza Diogo e do Oswaldo Manuel Silvestre, tem toda essa descrição que em Portugal se associa ao mundo académico. Não sei se no Brasil também é assim, mas em Portugal é. A segunda edição, saindo de uma editora comercial, uma editora eminentemente comercial, de best-sellers, de prémios nobres, a chamada literatura mainstream, tem outro arroz. Mas isto é a resposta politicamente correta. A resposta natural é que em 20 anos, de facto, muita coisa mudou em Portugal para melhor.
foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, muita gente saiu do armário, incluindo políticos, enfim, não tantos, 0,0001% dos que deviam ter saído, mas parecendo que não, o clima é outro e é possível hoje publicar uma capa dessas, com a efígie de um militar, associado ao tema, porque o livro, de facto, aborda a questão, uma questão complicada que, por acaso, até me levou à prisão. Mas, enfim, levou-me à prisão em 1971. Passaram 50 anos, não é? É isso. Bom, a minha teclinha estava aqui, que não queria ativar meu áudio, mas, enfim, ela funcionou. Eu vou agora para um outro caminho. Quero dizer para você, Jorge, que você roubou uma das minhas perguntas, mas tudo bem, eu vou te perdoar mais uma vez. Porque a minha pergunta viria justamente na relação Gilberta, né, e na modificação do quadro de políticas culturais em relação às pessoas e sociais, né, em relação às pessoas LGBT em Portugal. Então, para depois, se o Eduardo desejar falar um pouco mais ou dar ênfase a isso, fique à vontade. Mas a minha pergunta é que volta, né, ao Fracturas, né, um livro que frequentou as nossas cabeceiras, porque eu, fazendo tese sobre Alberto, e posteriormente Jorge se dedicando ao universo que ele se dedica, e há ali no Fraturas, portanto, uma questão que sempre me deixou, não digo incomodado como crítico, porque, no fundo, eu não via muita distinção, não vejo até hoje, entre uma literatura gay e uma literatura homossexual. Mas, enfim, então, essa é a razão da minha pergunta. Nesses quase 20 anos de publicação do Fraturas, não é? E diante de um contexto que se modificou tão rapidamente, né, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, você, Eduardo, mantém essa distinção, literatura gay, literatura homossexual, no que diz respeito especificamente, claro, ao que é produzido em Portugal? Mantenho. Eu sei que essa tese é muito discutível, não é só o Emerson que discorda dela, muita gente, muito boa gente discorda dela, e com fundamentos. A minha tese é que a literatura, aquilo a que eu chamo literatura gay, é uma literatura implicada politicamente, em que os autores que já estão fora do armário agem politicamente, fazem a sua inscrição política. E a literatura homossexual é escrita por homens e mulheres que, sendo homossexuais e lésbicas, podiam ser outra coisa qualquer. Não, é complicado. Por exemplo, eu não considero que a Virginia Woolf seja uma escritora gay. Não é? A coisa é posta nestes termos. Também tenho dificuldade em considerar o Thomas Mann um autor gay. No entanto, não tenho a menor dúvida em considerar o Caio Fernando Abreu um autor gay. É nesse aspecto. E como em Portugal está quase toda a gente dentro do armário, tive que fazer essa distinção entre quem estava fora, quem estava dentro e quem só punha uma perninha às vezes de fora. É isso. Eu brinco sempre com os amigos meus que eu entendo porque que em Portugal há tantas dispensas e portinhas e armários onde se guardam as coisas, né? Para guardar também lá as pessoas que, né, enfim, ainda se guardam e se resguardam. Né? O seu papel como crítico literário, né, é um papel decisivo também, inclusive, para a formação de um certo cânone mais contemporâneo, né? Nomeadamente aí, eu chamo a atenção para a sua leitura dos poetas da sua geração, né? A minha questão agora vai um pouco, quer dizer, vai totalmente nesse sentido, né?
a gente vê na sua geração um avanço sobre questões que me parecem hoje em dia um tanto quanto eclipsadas, né? É uma poesia que fala do corpo, é uma literatura que fala do corpo, que fala das experiências, né? E atualmente, né, pela pouca, não muita, né, poesia portuguesa que eu ando dedicando, estou mais dedicado à prosa nos últimos tempos, eu percebo que há uma ênfase muito grande nas questões da linguagem, né? Essa poesia, muitas das vezes, muito em si mesmada, né? Em lugar de avançar, né? Com as questões que você e os outros poetas, seus colegas da mesma geração fizeram. Como é que você percebe essa transição, né? Ou essa opção atual em essa poesia focada, excessivamente focada na linguagem, né, e um tanto quanto distanciada do real? Concordo plenamente com a sua leitura, está corretíssimo, é isso mesmo. Os mais novos falam muito do seu próprio umbigo e não tanto das suas experiências. A minha geração, e realmente os poetas que falaram do corpo são ou mais velhos, ou de uma geração anterior à minha, casos do Cesarini, do Eugênio de Andrade, do Alberto Lacerda e outros, ou da minha geração, o Armando Silva Carvalho, o António Franco Alexandre, o Joaquim Manuel Magalhães, o João Miguel Fernandes Jorge, o Alberto Nave, etc., nós demos mais atenção ao corpo. Eu penso que, no nosso caso, no caso da geração, digamos, pondo isto em termos de datas, os autores nascidos antes de 1950 vieram de um tempo da ditadura e, provavelmente, por isso, fomos levados a dar ênfase às questões identitárias e libertárias, etc., ainda que muitos de nós não tivessem consciência da questão identitária. Os mais novos, os que nasceram já em democracia, não tendo necessidade de reagir contra o sistema, podem dar-se ao luxo de discutir o sexo dos anjos. Não é? É um pouco isso, é a ideia que eu tenho, é essa. Há poetas com imenso valor, entre os mais novos, com certeza que sim, há pessoas que trabalham muito bem a linguagem, mas de facto, em muitos casos, há realmente uma discussão, uma espécie de tricô sobre a semântica, coisa que não havia para trás. Quem escrevia nos anos 50 e 60 e em toda a década de 70, nós tínhamos outras preocupações, porque vínhamos de tempos parecidos com aqueles que vocês agora no Brasil estão a viver, bem, e que já viveram. O Brasil teve uma ditadura militar durante muitos anos, não é? De 64 a 80 e qualquer coisa. Eu também tenho uns probleminhas com tecnologia, viu, gente? Eu e tecnologia, às vezes a gente não combina muito bem, então não reparem. Uma questão importante que eu esqueci de avisar anteriormente é que aquilo que eu perguntei sobre o persona, para aqueles que tiverem interesse, eu pedi ao Erickson, eu coloquei o link da entrevista que o Eduardo Pita concedeu no ano de 2000 ao Fernando Matos e ao Oswaldo Silvestre, e que já não estava mais disponível online. Né? Então, nós conseguimos reeditar essa entrevista num número da revista Metamorfoses. Eu pedi ao Erickson para que ele colocasse, caso alguém tenha algum interesse, ele vai colocar o link e as pessoas poderão, então, aceder e consultar. Ok? Eduardo, eu vou continuar um pouquinho no caminho que o Emerson colocou sobre a poesia. Eu queria, antes, porém, ler 2 poemas seus. Ok? Ótimo. Um deles diz assim, é do livro Arbítrio. Nenhum de nós passeia impune pelos retratos. Fazem-nos doer os recessos da memória. Deles saltam, por vezes, sustos, primeiras noites, secreta loucura, lábios que foram.
interditam-nos sempre, trepam-nos pelo torpor mais desprevenido, subsistem. A sua perenidade é volátil e cheia de venenosos ardis. Um sopro no acetato. Distintos, os seus contornos não são nunca os que supomos. E um outro poema seu, que é também do mesmo livro, deixa eu pegar aqui, que eu acho fantástico. Temos que baste a pátria à janela e a vontade na cama. Eu acho esse poema simplesmente maravilhoso. Bom, dos dois poemas pode-se depreender a necessidade do olhar cuidadoso sobre a fotografia e a apreensão que aquelas imagens trazem, o observar os caminhos dos diversos cenários da vida portuguesa e o erotismo. Para além dessas fontes de energia criadora, o que alimenta o desejo de escrever poesia para Eduardo? A poesia é uma oficina de escrita. E é evidente que todos nós, quando escrevemos poesia, mas eu penso que vale para a poesia, vale também para a prosa, nós temos que ser motivados por alguma pulsão especial. E é natural que escrevamos sobre assuntos que nos tocam, que nos tocam de muito perto, etc. A questão do desejo foi sempre central à minha escrita, também se nota na prosa, na poesia provavelmente de uma forma mais elíptica, direi. Tinha uma razão especial, não vejo grande, não sou nada adepto das transcendências poéticas. As coisas, a linguagem acontece sem necessidade de grandes razões. Penso que no fundo é isso. A propósito do comentário que fez da entrevista que eu dei há 20 anos ao Fernando Matos Oliveira e ao Osvaldo, a entrevista, pronto, agradeço, porem o link disponível. Queria apenas dizer que, digamos que o meu pensamento não coincide em certos detalhes, não coincide exatamente com o que era há 20 anos. Evoluiu, todos nós evoluímos. No fundo, eu, digamos que hoje seria mais progressista, se assim se pode dizer. Estou à vontade para o dizer, porque eu saí do armário com 10 anos. Portanto, não preciso de estar a puxar galões de agora, não. Mas... Ótimo. Eduardo, é mais uma curiosidade, porque já há alguns anos e trabalhando especificamente com o tema da homossexualidade, mais especificamente na literatura, na ficção portuguesa, né, da segunda metade do século XX para cá, que são, vamos dizer assim, os eixos temporais que mais me têm chamado a atenção. Mas é inevitável, a gente tende a passar pelo Antônio Boto, né? Tende a passar pelo Antônio Boto. Se, por um lado, o trabalho mais recente da Ana Klobuka, que chama atenção para o mundo gay de Antônio Boto, eu queria, então, por curiosidade mesmo, trazer para você algumas perguntas que os próprios alunos, os meus alunos, colocaram quando nós começávamos a trabalhar a poesia do Boto dentro de sala de aula, né? Então, a Natália Correia dizia que organizar antologias, mais do que uma tarefa de recolha, né, é um exercício de manutenção da memória cultural, né? E isso, igualmente, pode-se pensar, por exemplo, quando você vai se debruçar sobre a organização de uma obra poética de um determinado escritor, e mais agora, recentemente, né, com a obra completa do Antônio Boto, né? Pensando no seu trabalho de edição da obra de Antônio Boto, né, como se deu o seu contato com o material físico do espólio do poeta, né, e como foi a repercussão do recuperar a obra de um poeta
muitas vezes não lido com a atenção que ele deveria ter? Foi complicado. Eu explico isso, aliás, tanto no prefácio dessa edição que o Jorge tem, como na edição mais recente da Assírio Alvim, está explicada a questão do cotejo das várias edições, porque o Boto teve um problema. O Boto, como sabem, foi para o Brasil e, a partir de uma certa altura, devido à doença que tinha, etc., começou a reescrever certas coisas e, de um modo geral, piorou muitas coisas. A reescrita dos poemas nem sempre foi feliz. Tirando a questão das canções, dos poemas das canções, que são 15 livros, como sabem, todos os livros posteriores sofreram grandes alterações. Então, teve que haver um trabalho de sapa, cotejando edição a edição, para que saísse enfim, o cânon. A palavra é um bocado pretenciosa, mas no fundo é isso, que saísse a versão mais limpa possível de um autor que tem sido muito subestimado, foi muito subestimado pelos poetas, pelos críticos, pela crítica dos anos 60. Entre os anos 60 e os anos 90 houve uma espécie de bloqueio na recepção crítica ao Boto. Foram ensaístas mais novos, que já nos anos 90, o Joaquim Manuel Magalhães, o Fernando Cabral Martins, o Fernando Pinto Amaral e outros, que reabilitaram o Boto, que teve, como vocês sabem, dois momentos de ouro. Nos anos 20 teve, desde o Pessoa a outros, teve toda a gente ao lado dele, e depois houve décadas de silêncio, até que finalmente nos anos 90 foi reabilitado. Simplesmente essa reabilitação, penso eu, só atingiu nichos muito específicos dos leitores. O Boto continua muito subestimado, mas não é o único. O Boto, a Floribela Espanca, etc., por qualquer razão, enfim, todos nós sabemos quais são, mas enfim, isso é muito complicado agora, no âmbito de um congresso, estar a dilucidar os bastidores da vida literária, mas no Brasil acontecerá o mesmo em relação a certos autores. Há sempre alguns que têm uma vela acesa em Meca e outros não. Portanto, estas coisas são complicadas. A repercussão da publicação dessas duas edições? A primeira foi mais ou menos suave, foi simpática, mas suave. A segunda teve um belo estudo do Fernando Cabral Martins, na Colóquio Letras. Nunca sabemos muito bem qual é a repercussão, porque, ao contrário daquilo que eu julgo ser a realidade brasileira, que eu acompanho de longe, mas vou acompanhando, em Portugal há um déficit de debate muito grande. Em todas as matérias, não é só na literatura, é na literatura, é na política, etc. E havendo um déficit de debate, certos assuntos ficam pela rama, são discutidos pela rama e depois ficam enterrados. Ok. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, por curiosidade mesmo. Aliás, eu acho que nós já chegamos a falar alguma coisa assim muito brevemente no Facebook. Uma das obras do Boto que eu mais admiro é exatamente aquela que você chama de uma série de poemas em prosa, que é exatamente Cartas que me foram devolvidas. Eu acho aquilo uma beleza de texto. Sim, exatamente. Eu não me recordo, porque eu tenho a edição que saiu em 1932 ou 1933, eu já não me lembro mais, e não me recordo de ter havido uma outra edição desse texto. O Eduardo tem alguma notícia a respeito disso, dessas edições posteriores? Eu agora de cor não posso jurar, mas eu creio que a edição de 1942 inclui as cartas que me foram devolvidas. Eu não tenho os livros, por razões que eu já expliquei, não estou em minha casa, não tenho acesso à minha biblioteca, mas não tenho, portanto, o livro sequer aqui à mão, mas a edição de quase de certeza, a edição de 1942 inclui as cartas que me foram devolvidas.
As dos anos 30 não podiam, porque as cartas só ficaram completas já no fim da década de 30 e, portanto, só a edição de 42 é que a escolhi. Ok, deixa eu só dar aqui. Emerson, continua. Jorge, por acaso, eu tenho essa edição de 42, comprada com São Balúrdio, né? Como toda edição original ultimamente no mundo, né? E posso verificar para você semana que vem, quando eu voltar. Só me lembra, né? Se isso está lá ou não. Eu, de fato, de cabeça, eu não sei. Quero lembrar a nossa plateia, né, os nossos espectadores, que estamos abertos a perguntas. Né? Quer dizer, estamos não, o Eduardo, né? Espera também a pergunta, a participação da plateia. Não é? Considerando, dando um tempinho à nossa plateia, né, para ela se elaborar, eu queria retomar. Eu fiquei, quando você começa a ler o conto, fala Gilberta, eu tenho um segundinho de descompasso auditivo, né, e isso me remete imediatamente a Gisberta. Né? E aí eu pergunto para o poeta crítico cidadão militante, né, se o assassinato de Gisberta, né, se ela, como é que, né, aquela barbaridade, de certa maneira, impactou e pautou, né, as políticas públicas portuguesas em relação às populações LGBTQI+. O assassinato da Gisberta causou um impacto muito grande. O ativismo homossexual em Portugal, de facto, fez dessa barbárie um momento de luta, aproveitou essa barbárie para reivindicar os seus direitos, deu origem a um romance escrito por um jovem escritor, Afonso Reis Cabral, mas voltamos ao que eu disse há 2 minutos. Foi naquele momento falado, mas depois esvaziou. É um problema. Nós temos esse problema em Portugal dos assuntos que são falados durante 2 dias e depois desaparecem de cena. Mas, claro, provavelmente houve outras repercussões. Eu estou-me a lembrar de ter visto um espetáculo, é uma vergonha, não me lembro do nome do autor. Eu vi um espetáculo, não era bem cabaré berlinense, não era bem teatro de revista, mas era uma simbiose das duas coisas, sobre o caso da Gisberta. Pronto, falou-se muito, etc., mas não se passou daí. Foi de facto uma tragédia, sim. Foi. Jorge? Não, eu vou ler, já que você estava aí. Mais, acredito que um comentário, né, ou uma solicitação de comentário, que necessariamente uma pergunta, que nos foi enviada pelo André Carneiro Ramos. E leio. Joaquim Manuel Magalhães é um grande representante da poesia de vertente homossexual, mas que não chega a ser tão selvagem como Alberto, um poeta queer em sua totalidade. Eduardo? Sim, é verdade. Sim. Sim, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Sim, o Alberto é um poeta queer por excelência. Aliás, eu refiro exatamente isso na Fratura, no ensaio que escrevi sobre a literatura portuguesa, sobre a condição homossexual na literatura portuguesa contemporânea. E o Joaquim não. O Joaquim é um poeta clássico que fala da homossexualidade e fala da homossexualidade com extrema veemência em vários dos seus livros, mas dirigindo-se a um público mais culto. Enquanto o Alberto é o tipo de autor que é perceptível por qualquer tipo de leitor, o Joaquim Manuel Magalhães exige background cultural para ser entendido. No entanto, tem livros absolutamente centrais à questão homossexual, como Alta Noite em Alta Fraga e outros. Livros, aliás, que ele, de certo modo, renegou quando publicou a súmula mais recente da sua obra, em que expurgou esses títulos notáveis da obra. Mas os livros existem, estão aqui, e não se pode negar
que os versos existem, mas o comentário do André Carneiro Ramos é corretíssimo, sim, é correto, é isso, é exatamente... mas não são comparáveis. Comparar o Alberto e o Joaquim Manuel Magalhães é a mesma coisa que comparar, sei lá, a Virginia Woolf com a Doris Lessing, que são coisas diferentes. O André manda, então, uma continuação com uma pergunta, não é? Esse queer em Alberto, muito provavelmente em cima do que você acabou de comentar, teria um forte lastro ideológico? Como isso se desdobra hoje na poesia portuguesa contemporânea? Eu não sei se a pulsão queer do Alberto tem lastro ideológico. Se vamos para o lado da ideologia, há mais ideologia na poesia do Joaquim Manuel Magalhães do que na do Alberto. Na do Alberto há sobretudo pulsão. Há sobretudo pulsão, muito derivada dos seus anos de Bruxelas. Lá está, voltamos à questão dos anos da ditadura. O Alberto saiu de Portugal para não fazer guerra colonial, viveu em Bruxelas, viveu em condições não especialmente agradáveis, atravessou uma série de períodos muito complicados e a sua poesia reflete tudo isso. O Joaquim Manuel Magalhães é um grande poeta, é um grande académico, portanto a sua poesia atravessa filtros. São coisas diferentes. E, concretamente, filtros ideológicos, que no caso do Magalhães são muito nítidos. Bom, mais uma vez, caso alguém da plateia tenha mais alguma questão a colocar, por favor, fique absolutamente à vontade. Nós não conseguimos ter acesso ao bate-papo do site, mas quem se inscreveu no canal do YouTube e colocou a pergunta lá no chat do YouTube, nós conseguimos ver aqui, não é? O Emerson está com dificuldades no áudio. Ele não ouviu metade do que eu disse. Na verdade, exato. A última pergunta, mas não precisa repetir-la. Claro. A resposta, na verdade. É porque aqui em casa, a essa altura do campeonato, sempre a esse horário, as coisas ficam ruins em termos de internet. Né? Então, eu estou aqui administrando, né? Toda vez que fica pontilhada, né? O áudio, eu fecho alguma coisa de forma a melhorar, né, a qualidade das coisas. Eu não sei, eu estou agora, a entrevista vai virar uma enorme conversa. Eu acho que, embora aquela ligação do Alberto com determinados setores do marxistas, né, aqui de Portugal, depois da chegada dele, coisa só tenha havido, eu sinto que, à medida em que, nos anos 80, né? Dos livros dos anos 80, de Incêndio, né? Que já é 90, Lunário, a questão ideológica tenha ficado mais presente. Se ela há naquela poesia lá dos anos 70, né? Da Procura de um Vento, por exemplo, fica um tanto quanto inacessível, pelo menos para mim, enquanto leitor brasileiro, né? É só um comentário mesmo, porque eu te ouvia e também pensando junto com o nosso participante aí, o André. Mas vamos ver se temos umas perguntinhas. Olha, enquanto as perguntas não chegam, eu queria fazer mais uma, posso? Faça. Eu queria fazer mais uma, posso? Eduardo, eu vou ler um trechinho do seu diário. Tá bom? Um trechinho do Um Rapaz Ardente. Diz o seguinte: quando Moçambique Norte, Guerra e Paz, de 1969, saiu, esgotando rapidamente, já ninguém se lembrava do jornalista ousado que um dia mandou preencher toda a primeira página do jornal com anúncios da funerária do ultramar e do concurso Pegue na Tesoura e Corte. Fez isso quando a censura impediu a publicação do diploma de Adriano Moreira,
que aboliu o regime do indigenato. A irreverência custou-lhe 3 dias nos calabouços da PIDE, na ominosa Vila Algarve, assim se chamava o edifício. O jornal esteve suspenso durante uma semana. Em 1974, tudo isso era passado. O Guilherme estava irremediavelmente conotado com o Estado Novo. E aí eu pulo um trechinho para o final. Para detalhes pícaros, recomendo o romance autobiográfico A Sombra dos Dias. Escrevendo sobre meio século de vida em Lourenço Marques, o Guilherme de Mello foi o primeiro a descrever o cotidiano da comunidade homossexual da cidade. Muita gente não lhe perdoou as indiscrições, mas o livro é exemplar a vários títulos, até por desmontar a mecânica perversa do regime colonial. Bom, para aqueles que não sabem, meus alunos sabem porque nós lemos Ainda Havia Sol e Quando Tudo Houver de Morrer, não é? É uma curiosidade. Como foi o seu convívio com o Guilherme de Mello, que foi um escritor que deixou assim, obras extremamente significativas para a gente poder entender um pouco o cotidiano, tanto daquele Moçambique, sob, como você diz aqui, sob uma perversa lógica colonial, mas o Portugal democratizado depois da Revolução dos Cravos. Eu conheci o Alberto muito cedo, porque as nossas famílias eram conhecidas. Portanto, eu devo ter começado a ir à casa dos pais do Guilherme quando era criança. Claro, quando me tornei adolescente, o Guilherme percebeu perfeitamente que eu era homossexual e a partir de uma certa altura, que eu situarei talvez nos meus 15, 16 anos, teremos começado as primeiras conversas de homossexual para homossexual. Portanto, foi uma longa amizade. O Guilherme convidou-me logo, eu teria 16 anos, 17, convidou-me logo para as suas famosas festas de sábado à noite, que eram festas gays, como hoje se diria. Na altura o termo não existia, porque o termo só existe, como sabemos, desde 69, e portanto foi uma longa amizade que, claro, a partir de uma certa altura deixou de ser uma relação entre homossexual mais novo e homossexual mais velho, grandes amigos, para, de certo modo, de escritor para escritor, sendo ambos homossexuais. E eu, por exemplo, em relação à Sombra dos Dias, eu li o manuscrito antes de ser publicado, disse-lhe algumas coisas do que pensava do livro, etc. E fui sempre acompanhando a sua obra num registro de grande cumplicidade, porque de facto foi uma amizade de mais de 50 anos, sim, de mais de 50 anos, exatamente. Uma pergunta para o Eduardo Crítico. Aquilo que o Guilherme de Mello fez, por exemplo, na década de 80, com a escrita daqueles 3 romances, se nós pensarmos em sequência, não é? A Sombra dos Dias, Ainda Havia Sol e Quando Tudo Houver de Morrer. Não é? Você considera que hoje, em Portugal, tirando, obviamente, a sua produção de ficção, óbvio, mas eu estou perguntando para o Eduardo Crítico, né? Em certa medida, aquilo que o Guilherme de Mello fez na década de 80, há algum equivalente hoje na ficção atual portuguesa? Não há. Não há, e o Guilherme é outro caso de apagamento e de silenciamento. Um tanto porque não foi. O Guilherme nasceu em Moçambique, tal como eu. Só que eu vim de Moçambique com 26 anos e ainda tive tempo, digamos assim, de me integrar nos círculos literários da minha geração. O Guilherme chegou de Moçambique ele nasceu em 31, 74, veio para Portugal já depois dos 40 anos. Foi difícil, até por causa das questões políticas, etc. Esteve sempre muito à margem. É claro que esses livros trouxeram-no, de certo modo, para a primeira linha. Mas a crítica dominante,
que era muito esquisita em relação, muitas aspas neste esquisita, que era muito esquisita em relação a certos temas, considerou sempre que Guilherme não fazia parte do Inner Circle. Eu adorei as aspas e o esquisito. Não, e eu estou aqui avaliando eu não sabia desse dado sobre o Guilherme de Mello, né, essa deslocalização, digamos assim, mas pensando no Nofli, né, no Rui Nofli, que também fica um poeta de lugar nenhum, de país algum, né, e o Guilherme não aparece, né, eu acho que genial, poeta genial, Rui Nofli também, sim. Mas a coisa do Guilherme, de não estar lá, de não estar aqui, não é? E aí, talvez, há um cânone da universalidade das questões da sexualidade, talvez, né? Fiz uma piada aqui do lado, não sei se você viu, né? O Guilherme de Mello promovia o seu próprio baile da graça, né? Aquele baile acontecido sim. Em 31, 32, aqui em cima. Sim, né? sim. Eu estou no Beato, né? Então, aqui perto. Né? Para quem não sabe, né? Uma festa denunciada, uma festa de carnaval denunciada à polícia pelo porteiro do salão de bailes, né? Porque, ao verificar a festa, viu-se que os homens entravam vestidos de, né, como homens e saíam vestidos de mulher. Aí o porteiro não perde tempo, corre a polícia, né, que prende, claro, todos os que ali estavam presentes, ou todas, né, para ser politicamente correto, né, nessa altura do campeonato. Mais perguntas da nossa plateia? A plateia está muito silenciosa hoje. Não é? Eu quero reconduzir a fala ao Eduardo, né, de forma que ele possa aí dar uma saudação final, né, a todos nós, nos brindar de novo, né? Estou gostando muito de estar aqui, né? Quero sempre enfatizar. Eu tentei te conhecer várias vezes, Eduardo, nunca conhecemos, nunca conseguimos, né? E uma vez até enviei um e-mail, porque havia um evento sobre pessoa, você iria participar e depois conversaríamos. E não conseguimos, né? E você me responde: é por isso, Emerson, que o mundo não tomba, não é? Ou seja, a gente não consegue. Todo mundo que você quer se encontrar se estiver no mesmo lugar, o mundo toma a qualquer hora, né? Claro. Tem esse meio guardado até hoje. Um dia, né, a gente ainda vai se encontrar ao vivo, né? Sim, acho então, que sim, Eduardo, sim. Aqui eu ia. Jorge? E Jorge está perdido ali. Não. É porque a última entrevista que o Guilherme de Mello deu foi para mim e que saiu publicada no número da revista Via Atlântica, que eu e Emerson organizamos um dossiê, né? E foi exatamente a revista Via Atlântica número 24, né? E quando nós conversamos sobre vários assuntos, enfim, e o Guilherme tinha um carinho muito grande por você. Falou assim coisas muito bonitas e mostrou inclusive um livro seu com uma dedicatória muito bonita que ele fez questão de ler e aí a minha curiosidade de saber a sua percepção do Guilherme, né? Porque eu já tinha, de uma certa forma, a perspectiva do Guilherme a respeito da amizade que ele tinha com você, e que, como você disse bem, né, é um escritor que está, de uma certa forma, assim, apagado, silenciado, né, emudecido, e ninguém fala dele. E, como você disse muito bem, A Sombra dos Dias é um romance que eu diria assim sim, notável. Fundamental para se entender. Sim. Fundamental. Erickson, eu não sei se há mais alguma pergunta da plateia. Eu agora lembrei-me que há bocado li o certo do conto, não mostrei a capa do livro, posso mostrar, Claro.
como vocês estão a mostrar livros, eu não estou nada habituado a estas coisas, mas pronto, como é que é assim? Não, é assim. Mas pronto. Isso. Foi deste livro que eu fiz a leitura. Sim. Temos o cá, Erickson tem acabou uma de me comunicar que pergunta no YouTube. Do Eduardo. Por acaso, Eduardo da Cruz, o meu primo, tão querido, também participante dessa diretoria. E o Eduardo pergunta para o outro Eduardo, porque, né, o aqui presente, se poderia nos contar, né, algo que tenha marcado, Eduardo Pita, não Eduardo da Cruz, né, que o tenha marcado no convívio com outros do seu círculo literário nos anos 70 e 80. Né? Provavelmente o convívio com o Joaquim Manuel Magalhães terá sido, em termos literários, a marca mais forte que ficou de facto dos anos 70, embora eu tenha sido muito amigo do Alberto, mas, e do Luís Miguel Nava e de outros poetas, mas em termos estritamente literários eu destacaria de facto o Joaquim Manuel Magalhães, sim. Ok. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, porque nós já batemos o nosso horário, né, de 1 hora, e como é tudo feito com a Realize, então a gente tem que seguir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda dá um tempinho, a gente vai preparando a finalização. Até agora, sem perguntas e comentários. Ok. Bom, então eu já vou encaminhando para a conclusão. Eu simplesmente quero agradecer demais o tempo do Eduardo, a disponibilidade, não é? A paciência, não é? E a generosidade em responder as nossas indagações, as nossas perguntas, os nossos pedidos de curiosidade, não é? De esclarecer alguma curiosidade. Não é? Agradeço também ao Emerson por mais essa parceria, não é? Apesar da distância. Esperamos que em breve a gente possa se encontrar em São Paulo, não é? Para tricotar um pouquinho, para rir também, não é? Porque, como você falou bem, amor e humor são duas coisas fundamentais, não é? Hoje em dia. Né? E, Eduardo, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por essa 1 hora, por essa conversa absolutamente deliciosa. Eu é que agradeço aos dois e a todos que nos estiveram a ouvir. Foi muito bom, foi muito bom, sim. Foi muito bom. Então, palmas para o poeta, palmas para essa mesa, foi muito boa. Né? Agradeço a essa organização pelo convite, né? por essa confiança. Não é? Jorge, já tomei 3 vacinas, então posso te ver. Me aguarde. Eduardo, muito obrigado. Né? Obrigado. Obrigado, Jorge, pela parceria eterna que nós temos. Exatamente. Gente, uma boa tarde para todos. Uma boa noite. E boa noite, não é? Exatamente. Boa noite, boa noite. As pessoas me circundam aqui porque me chamam para o jantar. Um beijo, obrigado, organização. Um beijo para o Eduardo, um beijo para o Jorge e outro beijo para o Éder também.